Aqui temos uma imagem que eu acho dadora do que eram os simpósios da antiguidade helênica, como contraponto da modernidade. Por que eu falo em contraponto? Porque, e vocês são o melhor exemplo disso, e sabem como hoje acontecem as tais das nossas festividades, vamos dizer assim, né? Tem sido uma transformação bastante acelerada. Os que têm um pouco mais de tempo devem se lembrar, assim como algum resquício. Alguém frequentou os chamados bailinhos? Lembra disso? Vocês não são desse tempo, vocês são muito jovens, né? Eu sou muito paleontológico, já entendi. Mas eu tive um privilégio, que era minha mãe, tinha posses, claro, podiam fazer, mas aproveitaram bem, construíram uma casa muito grande, na época que se podia morar em casa, né? Hoje em dia ninguém gosta de morar em casa, pelos riscos que nós temos, infelizmente, nesta cidade. Era uma casa muito grande, em declive, e ela construiu um salão de festas que parecia um S, assim, que tinha uma parte que era uma sala de ping-pong, nós fazíamos campeonatos, tinha um salão propriamente dito, onde nós tínhamos gravações com músicas, e uma outra parte que tinha uma pista de autorama. Imaginem vocês, com 36 metros, a gente era fanático por autorama. Então, toda sexta e sábado tinha bailinho. A gente chegava sexta-feira, de tarde, a ala masculina vinha para os campeonatos de ping-pong e de autorama. 6 horas da tarde, todo mundo ia para casa tomar banho, porque era a hora de chamar as meninas para fazer o bailinho. Tudo selecionado, sabe? Tudo que nem sica, tomate sica, tudo feito com tomates selecionados, era assim. E minha mãe dizia que ela preferia a gente em casa, saber onde estavam, do que na rua. E a gente adorava. É uma turma de amigos de infância, que até hoje persiste, né? Tudo setentão agora, mas a gente era assim. Se alguém quiser conhecer um pouco disso, eu recomendo muito uma obra-prima do Heitor Escola, que se tem o nome de O Baile. Procure na internet. É uma lição de teatro, música e dança. E não tem um único diálogo. Não precisa disso tudo. Era uma coisa assim. A turma dos meninos para cá, conversando entre eles, ela já olhou para mim, tá? Sai fora, essa já é minha. Não, vamos tirar no palitinho aqui, quem vai ficar com ela. Não, ela está olhando para você. Era assim a coisa, né? E as meninas sentadas, e nós em pé no fundão. E claro, tinha que criar coragem para chamar para dançar. E correndo o terrível risco de tomar uma tábua. Era isso que se falava. Tábua. A Angélica se lembrou disso. Não lembrei, não. Ouvi dizer. Eu sabia que ela ia reagir, eu sabia que ela ia reagir prontamente. Mas era o pânico. Porque a gente tinha que sair da turma e ir até lá e perguntar se ela queria dançar com a gente. E correr o risco de escutar um não. E a volta? E voltar para a turminha da garotada. Bundão, era o mínimo que a gente ia escutar. Essa é uma imagem que eu tenho, lembranças deliciosas de um momento glorioso, da simplicidade de um simpósio, como vocês podem ver aqui. De uma forma mais, talvez, de outra forma, descontraída, vocês podem ver claramente, eles retratam como era a organização. As liteiras, como todo mundo ficava, a música considerada algo obrigatório, cada um tinha que mostrar um dote musical para alegrar. As moças, os rapazes aí,
E os adolescentes fazendo piruetas. Essa era a maneira que o adolescente tinha de adentrar no mundo dos adultos, mostrar seus dotes ginásticos. Então, é um contraponto da modernidade, por quê? Primeiro que esses bailinhos que eu falo desapareceram. Essa alegria que nós tínhamos de sexta e sábado era a hora que nós aprendíamos a se arrumar direito. Porque qual é o rapaz que não quer ficar bonito para a moça? Imagina, vai ficar esculachado, tá louco, meu, vai sobrar. Tá bem perfumado, tá bem arrumado, ele fazer todo aquele charme. E o mais importante, falar direito, né? Porque não é lugar de falar palavrão, não é lugar, isso é coisa entre nós, quer dizer, mostrar a elegância. O jogo de sedução, em poucas palavras. Isto é o que se fazia na antiguidade. Os simpósios eram locais de sedução. Mas sedução da melhor espécie, entende? Nada a ver com bacanal. Era a arte de conquistar. A arte do sacro erótico, como nós podemos ver aqui, das formas mais deliciosas que tem, né? Eu confesso a vocês que de vez em quando agora deixei de ir, mas às vezes eu ia lá na Vila Madalena, um barzinho ou outro, me virava o estômago, sabe como é que é? De encher a cara. Não precisa encher a cara. 2 taças de vinho estão para lá de boas, entende? Para que isso? Porque via aquela garotada caindo no chão, não sabendo o que estava fazendo, enchendo a cara de qualquer bebida e enchendo a cara de fumo ainda por cima, sabe? Não é legal. Não é isso que eu chamo de erótico, entende? Como eu escutei já as terapias de vários, moços e moças, dizendo que foi parar no motel, acordou, não sabia com quem que estava, não sabia o nome de quem estava. Não se trata de uma questão moralista, se trata de uma questão de perda da identidade, simplesmente. De esfacelamento da identidade, sua e de quem está ao teu lado. Então, quando eu coloco como um contraponto da modernidade, é dessa modernidade que eu estou falando, entende? Não é da modernidade que nós conhecemos dos bailinhos, que era uma delícia, encantadora e sedutora. Por que não pode estar presente isso? Por que precisa desaparecer? Por que eu preciso estar no lugar para encher a cara? Que graça tem isso? Quer dizer, eu quero deixar de ser eu. É isso que é a conclusão que eu chego, é esta. Ao encher a cara, eu perco a minha identidade. Seja de bebida ou de fumo, o que vocês quiserem, por que eu preciso perder minha identidade quando o grande desafio que eu tenho é conquistar minha identidade? Quando eu encontro uma pessoa amada, pode ser um amigo ou uma moça amada, me ajuda a encontrar minha identidade, não a perdê-la, me ajuda a encontrá-la. Mais uma vez, estamos frente a frente àquilo que pertence ao sempre. Tradução agora de simpósio. Sim, está no nosso vernáculo, sim é positivo. Posses significa impressões, opiniões, jeito de ser, melhor ainda. É o local onde as pessoas expressavam sua maneira de ser. Para que eu expresso minha maneira de ser? Para ver se eu consigo encontrar uma outra pessoa que mostra a maneira de ser e isso cria o quê? Um novo encontro. Em poucas palavras, eu entendo que esta imagem pertence ao sempre. É local de encontro e não de desencontro. Quando eu estava indo, seja na Vila Madalena ou algumas dessas baladas, é local de desencontro. Porque se eu encho a cara e esqueço quem eu sou, não sei o que eu estou fazendo lá. Qual é a finalidade disso? Não admira que o CVV Boa Noite, eu tenho alguns pacientes que trabalham nisso, nunca vi tanta gente desencontrada e tão solitária. E eu entendo aquilo que o Mia Couto publicou. Na era da comunicação, nunca vimos tanta solidão e tanto desencontro. Por quê? Se nós estamos a caminho da civilidade, nosso caminho tem que ser esse. É lá que está o prazer de viver. Entrar num local desse para encontrar pessoas, para dividir paixões, que não precisa ir na cama, necessariamente. Embora até pode acontecer, mas que nós possamos ter os encontros que nos completem, que nos enriqueçam. Vocês perceberam que aí não precisa de nenhum iPhone. Não
Não precisa de nenhum instrumento eletrônico para isso. É tudo a vivo e a cores. Na Finlândia, entre na internet, vocês vão encontrar isso. Está acontecendo um processo revolucionário educacional, acho que vocês devem estar ao par disso. Que coisa maravilhosa. A primeira coisa foi cortar o celular da sala de aula. Na França também estão fazendo isso. Segunda coisa, não tem rico nem pobre, nada, todos são tratados iguais. Acabou essas carteiras na frente e atrás. Eles estão conquistando prêmios. O melhor sistema educacional, ironicamente o mais arcaico, estão resgatando a paideia. O objetivo primeiro desse processo é a educação onde cada um conhece um ao outro. O conhecimento de si e do outro. Tão socrático isso, né? Conhece a ti mesmo, depois ao outro, e quem sabe conhecerás os deuses. Como é que eu posso chamar de comunicação quando esses instrumentos me separam e não me aproximam um do outro? Ainda eu preciso sentir que sou aceito do jeito que eu sou e aprender a respeitar o outro. Vocês estão vendo o que está acontecendo nas escolas? Não é o conhecimento de si e do outro. O que existe nas escolas é o bullying. E o bullying com as consequências que todos nós conhecemos. Não precisava ser assim. O objetivo de uma escola tem que ser assim. Alegria do ser. Direito do ser. Não importa se ele ou ela são alto, baixo, gordo ou magro. É um belo desafio conhecer o outro. E respeitá-lo. E para isso eu não preciso eu acho ótimo o meu notebook aqui, viu? Mas ele não me ajuda a conhecer o outro. Ele é um escravo, ele tem que ser uma ferramenta para eu poder me aproximar. Isso é multimilenar. Como disse muito bem o Michel numa palestra maravilhosa nessa obra, estas coisas pertencem ao sempre. Elas não têm presente, nem passado, nem futuro. Isto é o homem eterno. É isto que nós vamos resgatar. Ironicamente, arcaico, moderníssimo ao mesmo tempo. Eu não preciso disso. O Josie Callen, que a diferença entre eros e hedonismo. Hedonismo é o prazer em si mesmo. Eros é um prazer através dos outros. Essa é a diferença. Esse é o verdadeiro eros. É a alegria que me causa o encontro do outro. O hedonismo é usar o outro. Na cama nem sei quem foi. Essa era dos empregos, vários divórcios, casas chiques, lares espedaçados. Alguém se lembra da Beleza Americana? Aquela obra-prima do cinema. O americano não costuma fazer filmes bons, mas quando faz coisa boa. Beleza Americana é uma denúncia sobre toda essa forma de viver desastrada. A era de viagens rápidas, moral e fraude descartáveis, rapidinho, cérebro oco. Eu não preciso de pílulas mágicas. Eu preciso da magia do outro. Ela acaba com qualquer dor de cabeça, acaba com qualquer mal-estar. Faz a gente esquecer do tempo, quando a gente está bem acompanhado. Tão simples, né? Eu sempre me perguntei disso. O mercado de trabalho descarta qualquer pessoa com mais de 50, 60 anos. No século XXI, vemos longamente para sermos descartados mais rapidamente. Não é ironia isso? A gente pode chegar aos 80 com muita saúde, mas com 60 você está na rua, você não tem como. Então, para que viver logo? Mata logo. Para quê? Para que encontrou esse jeito de viver mais? Se é para... Eu ainda admiro a tradição chinesa, helênica, egípcia, que aos 60 anos o indivíduo da gelosia era considerado um sábio, se ele tivesse dedicado à sabedoria. Mas não se dedicar à sabedoria, desperdiçar o indivíduo quando ele alcança essa sabedoria, essa experiência, é um crime. Simplesmente assim. Há uma desvalorização, né? Parece que ser velho é crime, é pecado hoje, né? Passou dos 50, nossa senhora. Tem que ir para o fundo do baú, descartá-lo, quando é exatamente o momento em que estas pessoas poderiam oferecer
tantas coisas para nós. Essa cultura da eterna juventude é um massacre absurdo, né? E todo mundo tem que esticar a cara, encolher a barriga, fazer limpo, não sei o quê, porque não pode deixar aparecer nada que te faça ter mais de 30 anos. Gente, isso não é progresso. Isso é desatino. Por que esconder sua idade quando ela deveria ser um motivo de orgulho? Por que esconder as rugas quando elas são prova da sua existência, prova da sua vida? Que modelo é esse? Como diz os ignorantes, não estou entendendo. Não é para não entender mesmo. E uma ignorância acima de qualquer suspeita. Eu não preciso disso. Nós precisamos de uma gelosia. Naquela época em que eram escolhidos no Conselho de Anciãos, o Conselho de Gelosia, o Conselho de Anciãos, os 200 homens mais sábios da cidade, as 200 mulheres mais sábias da cidade eram escolhidos para ser a vulé, aqui podemos chamar hoje do Senado de hoje. Vamos lá olhar o Senado de hoje em Brasília para vocês compararem o que nós estamos falando. Eram eles que votavam, essa é a origem verdadeira da democracia, não essa palhaçada de voto igual para qualquer ignorante. Eram eles que tinham voto porque sábios. Será que não está faltando sabedoria? Que é o conhecimento temperado pela ética? Nós estamos confundindo informação com conhecimento. Informação nunca gerou conhecimento. E conhecimento nunca gerou sabedoria. Eu preciso, sim, de criar pessoas que vivam mais longamente, com orgulho. Que prazer é esse que a medicina me dê isso, que toda a tecnologia possível dê não só vida longa, mas vida sem sofrimento. Isso eu preciso. Não adianta nada o cara chegar aos 70, 80 decrépito. Não, quero gente saudável, mas gente útil. Pessoas que de fato possam transmitir o saber do sempre. Nós precisamos da gelosia de volta. Urgentemente. E não a ditadura da juventude, uma ditadura narcísica que o grande Salvador Dalí denunciou maravilhosamente bem com 2 quadros incríveis, que eu fiz questão de colocar aqui, como narcisismo da nossa era. Observem esta, a mão puxando o cara para baixo, e ele paralisado. A figura é inacreditável, né? A força dela. É o que nós estamos vendo hoje. Só se enxerga a si próprio, nem o próprio umbigo. Aliás, tem certeza que o umbigo é a sua volta. E a outra imagem espetacular, esse desmontar, esse desfazer da era narcísica que nós vivemos. Um exemplo brilhante de um gênio que nos denuncia esse estado de ser que esqueceu esse mundo das relações. E aqui pus umas figuras tão irônicas, né? Olha só, alguma coisa está errada. Nosso ar é limpo, nossa água é pura, nos exercitamos bastante. Tudo que comemos é orgânico e livre, mas ninguém vive mais do que 30 anos. É claro que tem uma resposta nisso, né? A caça. Quando eles não caçavam, eles eram caçados mesmo. A gente sabe que eles raramente sobreviviam porque acabavam comidos. Não é seguro você caçar um tigre. Se bobeou, ele que te come, viu? E assim por diante. É claro que havia essa vida, eles podiam viver mais raramente, em condições agressivas. Mas, em contrapartida, o que nós temos hoje disso? Além da questão que eu mencionei, viver muito, mas não tem direito de viver, direito de ser. Mas, os mitos naturebas prometem saúde e vida longa, mas na verdade isso é narcisismo. Ninguém quer saber de viver melhor. Todo mundo quer chegar aos 60 com cara de 30. Essa que é a terrível verdade. E está interessado, a imensa maioria quer ficar com o bumbum bem durinho, o peitinho duro.
Ninguém está interessado em usar a academia para o corpo estar saudável, não dá trabalho para você se dedicar ao espiritual, se dedicar a isso. Não, que é corpo bonito. A academia é lugar para 90% das pessoas de ficar bonitinho. Cabeça cocô de passarinho. Mas quem se importa com isso? Isso vira um mito. Não é um culto do naturismo verdadeiro, onde você busca a saúde do corpo, como é a tradição oriental, para que ele não te dê trabalho, para que você possa dedicar a tua força espiritual. Esse é o nosso desafio. Há uma distorção nisso. E, finalmente, essa caça às bruxas do politicamente correto. Me poupa, não, gente? Tem que ser corretinho. Isso, para mim, é patrulhamento da pior espécie. Me lembra aqueles esquerdistas de salão, bolchevistas de salão. Eu lembro sempre da faculdade. Que tinha que pensar direitinho, parece que a gente era gado, punha aquelas viseiras aqui. Não ouse pensar livremente. Tem que pensar como um grupo. Me lembro disso, eu queria morrer. E ódio daquela turma dos grupelhos, eu chamava eles, entendeu? Claro que eles achavam que eu era um fascista. Eles já suspeitavam que era um doicode ainda. Eles não têm direito de pensar por conta própria. Tem que perder a identidade para ser aceito no grupo. Ora, por favor, me poupa. Eu gostava de provocar. Eu entrava com o Estadão debaixo do braço na PUC, bem de propósito, com o Estadão para dar uma de... eu sou fascista. Toma cuidado que eu tenho, né? Vou entrar. Que palhaçada é? Que afronta ao direito de ser, simples assim. Nada mais fascinante do que o indivíduo diverso de mim. Nada me fascina mais de conhecer alguém totalmente diferente de mim. Nada mais chato de conhecer alguém igual a mim. Que chatice, né? Que fascínio que é o outro. E esse politicamente correto queria o quê? Vocês já viram aquele filme absolutamente maravilhoso do Alan Parker, a música do Pink Floyd, The Ball? Ele saindo com aquela máscara de carne moída, passando pelo moedor, era isso, pelo amor de Deus! Que civilidade é essa? E aí vem essa palhaçada aí. A lei não pode bater. Ah, minha mãe como foi inteligente. O lema da minha mãe: Deus te deu bunda macia para eu bater bastante, senão você não vai virar gente. E ela não tinha papas. Nossa, ela tinha um batedor de tapete, naquela época não tinha aspirador, né? Tinha um batedor de tapete. Tá. E o batedor de tapete era a arma da dona Elsa. Meu irmão e eu, os verdadeiros infernos, os dois. Para dizer pouco, demoníacos. Qual era o nosso esporte predileto quando íamos visitar as priminhas? A gente não cumprimentava assim, a priminha. A gente cumprimentava levando a saia apostando a cor da cuequinha dela, da calcinha dela. E sabia, minha mãe dizia, em casa a gente conversa. Quando ela falava em casa a gente conversa, a gente sabia. Pouco importa, a gente ia fazer aquilo. Umas palmadinhas, não faz problema nenhum. É engraçado que depois no quarto eu com meu irmão, finge que está chovendo, finge que está chorando, sei lá, vai bater mais. Né? E a gente fazia, mas acho só porque. Mas que era delicioso, era. A gente saía de casa apostando quem ia adivinhar a cor da calcinha. Você acredita? Essa molecagem é mais gostosa que tem. E não me vem com essa conversa não, viu? Porque mãe que é mãe sabe muito bem os diabinhos que tem. Você acredita que nós chegamos ao extremo, irmão e eu, de enfiar jornal aqui dentro da cueca, que a gente sabia que ia tomar umas? Não fala que anjinho que é. Bobagem, tudo bobagem, que patrulhamento nada. Essas coisas pertencem ao sempre. Eu dou graças a Deus que tive uma mãe que nem essa, viu? Porque ela pôs a gente na linha, de fato. Está aqui a resposta para vocês. Achem Eros, levem ao palácio. O Olimpo está dentro de cada um. Encontrar esta paz nas suas amizades, nas suas paixões,
Isso é o Olimpo de cada um. Eu amo essa imagem, esse é o nosso desafio. E tem duplo significado. A psique dentro de você, que tem que encontrar paixão para viver, e não fazer do outro a sua razão, porque isso é massacre, hein? Cuidado. E o outro tem que ser encontro. O Mário Vargas Llosa tem uma frase maravilhosa que ele coloca assim: encontrar o outro só é possível quando você já aprendeu a se bastar. Enquanto você não souber se bastar, você fará do outro, você dará ao outro um fardo para viver. É isto. Daqui a umas 2, 3 semanas estamos de volta. Obrigado por terem vindo. Um abraço a todos.